Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp que dá conta de movimentação de centenas de jovens aqui no Rio de Janeiro de uma comunidade. O vídeo não tem violência, não tem tiro, não tem morte, mas eu tenho certeza que o YouTube vai dar uma segurada no nosso vídeo. Ele provavelmente não vai circular muito, pelo menos não vai estar disponibilizado. Então, se você está assistindo o vídeo agora, compartilhe com os amigos e use as imagens que eu vou mostrar para você para sua reflexão e para bate-papos. Antes de entrar nessas imagens que mostram como nós estamos vivendo num país que se transformou numa panela de pressão e as elites ainda não perceberam. Quando eu falo elites, gente, eu falo os donos dos meios de comunicação, banqueiros, os agentes internacionais aqui no Brasil, os pau-mandados do Fundo Monetário Internacional que estão dentro do governo brasileiro, os testas de ferro que estão dentro do governo brasileiro representando interesses econômicos. Pois bem, essa gente, eles querem apenas deixar cada vez mais o povo amortecido e adormecido para que o roubo aconteça sem nenhum tipo de protesto, sem nenhum tipo de reação. É muito mais fácil você saquear a vítima se ela não está sabendo do que se ela tiver consciência do que está acontecendo, né? E aí eu vou fazer um link com a palestra que o ministro Guedes deu ontem, onde ele faz uma leitura dos servidores públicos aqui no Brasil, que muitos de vocês já tomaram conhecimento. Vamos pegar aqui. 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Olha, o ministro Guedes... O Ministério da Economia afirma que Paulo... O ministro Guedes, de uma maneira assim, bem sórdida, bem sacana, ele ainda quer jogar sobre as costas do servidor público a responsabilidade de vários problemas que a gente tem no Brasil. Os servidores públicos, ao contrário do que o ministro Guedes está dizendo, eles não estão recebendo reajustes regulares. Sobre a aposentadoria, desde 2013, o teto da aposentadoria também está fixado. O que o ministro não fala, e aí é uma coisa muito grave, porque o ministro ele é um mentiroso quanto mais. Eu não estou falando isso para ofender. É porque ele é também um servidor público, é que ele esqueceu isso, né? Quando ele está investido de uma função pública, ele não pode, inclusive, mentir, que é o que ele faz constantemente. Ele mente dizendo sobre fatos históricos, sobre filosofia, sobre pensadores, sobre doutrinas, sobre acontecimentos, tudo isso para dar um pano de fundo com muito verniz para que cada vez mais pessoas sejam vítimas desse grande estelionato que a área econômica pratica contra o povo brasileiro. O ministro Guedes, como eu já falei para vocês, não tem nada de original no que ele está falando. Ele está apenas sendo um bom pau-mandado para colocar no Brasil uma agenda do Fundo Monetário Internacional, que eu já disponibilizei em outros vídeos para vocês, vou disponibilizar hoje também, que orienta os países como o nosso a cada vez mais esmagarem o serviço público, diminuírem os gastos com servidores públicos para sobrar mais dinheiro para o mercado financeiro, para o orçamento, para ir para as outras áreas. Sobretudo num país nosso que tem um déficit social gigantesco, que precisava cada vez mais ter servidores públicos espalhados em vários segmentos, a gente tem um ministro aqui que está cumprindo essa agenda, né? Só para ilustrar ainda mais, é pior que eu já perdi aqui, deixa eu ver se está aqui. Opa, aqui, ó, nesse gráfico aqui, gente, tem o número de servidores públicos por servidores privados nesses países todos que estão aqui. O Brasil, ele tem apenas 12% dos trabalhadores do setor público em relação aos trabalhadores do setor privado, bem diferente dos outros países todos que vão subindo aqui na escala, e eu vou colocar essa informação para vocês, porque isso aqui, a fonte é a OCDE, né, de 2015. Então, o ministro ele mente de uma maneira descarada e usa desse subterfúgio para iludir as pessoas que assistem ao ministro. Se ele está mentindo com relação a tudo isso que ele falou de servidores públicos, sobre aumento de salário, sobre reajuste automático, aposentadoria gorda e por aí vai, ele mente também com relação à previdência social, a reforma da Previdência, reforma administrativa, privatizações, o gás barato, gasolina barato. Ele usa aquelas metáforas todas
cada vez mais para engrupir pessoas que a impressão que eu tenho é que são um bando de idiotas de terno e gravata, porque ficar assistindo um ministro que fala um monte de mentiras e você não contesta nada, o pior de tudo são os meios de comunicação que também não fazem nenhum tipo de reparo, né? E quando entra algum meio de comunicação para falar do assunto, a gente vê, por exemplo, essa fala aqui na Rádio Jovem Pan. Vamos lá. O que ele quis dizer, existe alguma razão? Como é que é? Corretíssimo. Eu tenho parentes que são funcionários públicos e que concordam inteiramente com isso aí. Agora, o ministro Guedes, ele é tão mentiroso que ele ignorou na fala dele, ele ignora como são tratados os servidores militares, né? Porque ele não vai mexer, né? Porque os servidores militares, eles estão tendo um regime diferenciado, eles tiveram reajustes agora para poder ter uma reforma previdenciária que não os afete tanto, mas com o pessoal dos quartéis, o ministro Guedes simplesmente faz vista grossa, né? Como eu disse a vocês, ele é apenas um representante dos interesses internacionais aqui dentro do nosso país. Num país democrático, um país onde as instituições funcionassem de uma forma correta e o presidente da República tivesse o mínimo de noção, ele já teria demitido o ministro Paulo Guedes por conta de ser um mentiroso que usa da mentira para enganar tanto as pessoas que estão próximas dele e ouso dizer até que ele engana também até o presidente da República. Ou então o presidente da República tem noção e está mancomunado com esse tipo de estratégia toda, né? E aí chegamos à cena aqui do vídeo que eu me referi a vocês, gente, que foi uma cena aqui que foi enviada para mim. Aí eu não deu tempo de transformar isso para o laptop, vou colocar para vocês só para vocês verem como a panela de pressão está crescendo. Vamos ver. Opa! Gente, as pessoas dessas comunidades, elas sequer se assustam mais com a presença da polícia militar. Começaram a jogar um monte de objetos ali na viatura, né? Mas esse é o caldo de cultura que está sendo formado. Eu volto a dizer para vocês, se essas pessoas tiverem consciência que elas são tratadas da forma como elas são tratadas, de forma proposital, que a essas pessoas são sonegados todos os direitos fundamentais num país tão rico como o nosso, olha, se eu fosse uma pessoa como o ministro Guedes, eu ficaria muito preocupado. Mas, por enquanto, as coisas ainda estão sob controle. Bom, gente, espero que você tenha visto o vídeo. Como eu disse a vocês, não foi para agredir ninguém, foi apenas para a gente fazer algumas reflexões e conversar com os amigos, né? E a gente ficar ligado, porque se o morro descer de uma vez por todas, o Brasil fica um troço incontrolável, né? Um grande abraço, até lá. Tchau.